Olá, que tal? Tudo bem? Aqui é o Bruno, Projeto Espanhol. No vídeo de hoje, vamos trabalhar com a primeira questão do Enem de 2017. Eu vou trabalhar com o caderno amarelo, mas se, independentemente da cor do caderno, as questões são sempre as mesmas. Muda a ordem dependendo da cor, mas são sempre as mesmas questões, tá bem? Uma questão geral, antes de começar a trabalhar mesmo, é que vocês têm que saber que quanto mais contato vocês tiverem com a língua, quanto mais contato diário vocês tiverem com o espanhol, vocês vão facilitar muito sua vida lá na prova em novembro, tá bem? Então, é muito importante vocês entrarem todo dia no site, você fazer uma videotranscrição, fazer a gramática em uso, ouvir uma música, enfim, usar o site para ter esse contato diário com o espanhol, porque depois, na hora da prova, vocês vão ter que ler em espanhol e quanto vocês mais ampliarem seu vocabulário, vai ser muito mais fácil, muito mais fácil para vocês compreenderem esse conteúdo que está sendo apresentado para vocês, tá bem? Bom, então vamos entrar de cheio assim, eu vou minimizar aqui, eu vou pôr meus óculos. E como que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, vamos ler junto, vamos ler o texto que é apresentado na questão. Eu estou aqui, esse aqui é o caderno amarelo. Aqui na terceira página já começa, já temos a parte do espanhol, né? Linguagem, códigos e suas tecnologias, questões 1 a 45, questões 1 a 5, opção espanhol. Então, primeiro a estrutura, né? Vocês sempre vão ter um texto em espanhol e depois, uma coisa muito interessante, muito importante, muito interessante, é que vocês vão ter a questão em português e as opções de resposta também são em português. Então, isso vai facilitar muitíssimo sua vida e vocês têm que prestar muita atenção à formulação da questão e às opções de resposta. E outra dica importante aqui é que quando vocês sempre vão ter um texto, tá bem? Em espanhol. Mas vocês vão ler o texto, mas vocês não podem se enrolar com o texto. Vocês não podem ficar travadas, se vocês, sei lá, não entendem o que quer dizer mojado, tá bem? Tentem sempre ler, compreender o máximo possível na hora que vocês estão lendo. Depois a gente vai dar os passos um por um. Compreender sempre o máximo possível, mas não se atrapalhar com não entendo essa expressão, não é arreglado. Papeles não é arreglado. Tá bem? Se vocês não compreenderem, vocês vão compreender pelo contexto. E se vocês não compreenderem pelo contexto, vocês vão pegar palavras-chave para entender um pouco entender o máximo possível de que se trata o texto, tá bem? Então vamos lá com essa questão. A gente vai fazer assim, então vamos ler conjuntamente, vamos ler a questão e analisar as opções de resposta. Aí a gente vai descartar as opções mais facilmente descartáveis. A gente vai ficar com duas. Então vamos lá, vou começar a ler agora a primeira questão, questão 1, tá bem? Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido, y olvidado el español, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Tá bem? Texto bonito. É uma de los Tigres del Norte, um fragmento aí dos Tigres del Norte. E acá é muito, essa parte aqui é muito importante, que é a questão em si mesma, tá bem? E a questão é em português, é formulada em português. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes.
esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a. Então, gente, essa parte é muito importante vocês dedicarem um tempinho para entender o que está perguntando. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Está bem essa introdução. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a. Ou seja, a questão é entender qual que é o dilema que é vivenciado pelos migrantes. Tudo isso está em português, né? Qual que é o dilema vivenciado pelos imigrantes e esse dilema como se configura no sentimento do pai, ou seja, o sentimento do pai em relação a que coisa, tá bem? Então, vamos ver aqui as opções de resposta. Vamos começar eu vou começar pela última para ir descartando as opções mais fáceis de descartar. Vamos ir de trás para cima, tá bem? Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Então, uma questão em todas as múltiplas escolhas é que alguma relação tem que pode chegar a confundir com o texto. Ele, em algum momento do primeiro parágrafo aqui, ele passa por essa parte. Papeles não arreglados, sigo sendo um ilegal. Vergonha perante os filhos de viver legalmente em outro país. Mas vejamos em que contexto ele está falando isso. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya, que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo ilegal. Ele está contando, ele está descrevendo qual que é sua vida. Aqui ele não está falando de vergonha, ele não está se referindo aos filhos em relação ao fato de ele continuar sendo ilegal, dele não ter papéis. Então, essa opção é fácil de descartar, porque ele não fala de vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Ele vive, de fato, ilegalmente em outro país, mas não relaciona esse modo, essa situação, essa condição na qual ele vive nos Estados Unidos com o fato de ter vergonha perante os filhos. Bom, vamos com a opção D. Desejo de se integrar a nova cultura e de se comunicar na outra língua. Essa outra opção que vocês podem descartar. Por quê? Vejamos bem. Desejo dele, né? Lembrando que a pergunta é: esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao. Seria desejo de se integrar a nova cultura e de se comunicar na outra língua. Ele, em momento algum, ele fala do seu desejo de se integrar, do seu desejo de se comunicar na outra língua, principalmente aí onde fica mais claro. Porque ele fala aqui, mis hijos não falam comigo, outro idioma han aprendido, eles têm aprendido outro idioma. Se ele tivesse desejo, essa vontade, ele falaria que eu também quero aprender, alguma coisa assim. Y olvidando el español, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Ao contrário, ele não fala em momento algum desse desejo de ele se integrar a nova cultura e de se comunicar na outra língua. Aliás, pelo que está falando aqui, ele não fala ou mal fala inglês e não consegue se comunicar com os filhos, tá bem? Ou pelo menos seus filhos não falam com ele. Então, essa opção D é mais fácil ainda de descartar que a opção anterior, a opção que a gente tinha falado já, a opção E. Vamos com a opção C. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Então, há questões que têm a ver com o preconceito étnico-racial aqui nesse trecho desse texto. No começo, diria que não. 10 anos passaram já, papeles não arreglados, sigo sendo um ilegal. O fato de ser ilegal
pode trazer consigo uma questão de preconceito, mas não é uma questão não é o que a pergunta se refere, né? Preconceito não é o dilema do pai, esse sentimento, tá bem? Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao preconceito étnico-racial. Não, em nenhum lugar aparece isso, tá bem? Então, essa opção, podemos descartar essa opção C e já temos duas opções, a gente ficou com duas opções para trabalhar um pouquinho mais em profundidade. Vamos agora começar com a opção A. Dilusão da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Diluição, desculpem, da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Beleza. Vejamos aqui a parte dos filhos. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidando el español piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Quem se refere aos filhos, ou seja, quem está negando essa identidade, não é ele. Não é esse dilema do pai em relação. Esse dilema se configura, esse dilema é o dilema vivido muitas vezes pelos imigrantes, né? Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação à diluição da sua identidade latino-americana, da sua própria identidade, advinda do contato cotidiano com o outro? Não, não é ele, ao contrário, né? Ele fala aqui de mi México querido, del que eu nunca me olvido e não posso regressar. Ele tem uma questão que ele gosta muito, ele não esquece do México, ele não consegue regressar no México porque ele não conseguiria voltar nos Estados Unidos porque ele é ilegal, mas ele não sente diluída sua identidade em tanto mexicano, latino-americano também. Então, a opção A também é uma opção que é até fácil de descartar. E está ficando a opção B, e vamos conferir que seja efetivamente a opção B. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Opa! Distanciamento dos filhos gerados pela apropriação da língua e da cultura do outro. E se a gente volta no texto, tem duas partes, né? Na primeira parte ele conta como que ele chegou, quem que estava vivendo com ele, e aqui já começa a falar dos filhos. Tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chicos. Está pasando una moto. Tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Está bem. Eles se esqueceram do México, né? Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma, a segunda parte. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidando el español piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. O fato deles não falarem com seu pai, hablar, né? Não falarem com seu pai é um fato que gera distanciamento. E ele não está contente por isso. Ele está relatando esse dilema, né? Que tem pelo fato dos filhos falarem inglês e não falarem espanhol com seu pai. Gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Ou seja, gerado pelo fato dos filhos terem se apropriado da língua e da cultura do outro. Essa negação que eles fazem do México aqui, de mi México querido, se han olvidado, e eles pensam como americanos, niegan que são mexicanos, aunque tenham mi color. Tá bem? Então, está respondido, aqui está muito claro que é a opção B, distanciamento dos filhos, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Essa é a opção correta.
tá bem? Gente, esse vídeo ficou um pouquinho mais comprido do que eu estava achando que ia ficar, mas na medida que a gente vai, para mim também é um treinamento, né? Então, na medida que a gente vai começar a fazer um vídeo cada semana, a gente vai, eu vou ficar vou ser mais breve, vou tentar ser ser mais breve, mais objetivo, mas assim, coisas importantes. Entender o máximo possível do texto. Vocês veem que no texto vocês vão ter que voltar na medida que analisam as opções, começar a descartar opções, ou seja, essa pode ser, essa pode não ser, essa faz sentido, essa não faz sentido. Começar a descartar e não voltar sobre as opções que vocês descartaram, ficar com as duas que fazem mais sentido para vocês, em relação ao que vocês entenderam no texto, e analisar mais em profundidade essas duas opções, tá bem? E é isso aí, gente. Vamos arriba com o espanhol. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.